você que está aí do outro lado, você já parou para escutar a sua voz? Já pensou o quanto é importante na hora de falar em público? A gente vai falar sobre isso com uma fonoaudióloga. Ela é coach vocal, Amadel Vale Rodrigues, está aqui comigo hoje, fez essa gentileza maravilhosa. Obrigada por ter vindo. E eu queria te perguntar, Amadel, é muito difícil, né, as pessoas entenderem da própria voz, elas precisam, é claro, do auxílio de uma pessoa especialista como você. E eu gostaria de saber, para quem quer falar em público, o que essa pessoa precisa fazer? Bom, essa pessoa, Estela, ela precisa conhecer a sua voz. A voz, ela é um aspecto da comunicação, eu diria, um dos mais importantes, já que a voz, ela vai ser a primeira a atingir o nosso ouvinte, tá? O nosso interlocutor. Para isso, existem várias formas. Ela pode fazer treinamentos, conhecer melhor a fisiologia da voz e todas as ferramentas que nós possuímos para que essa voz seja mais efetiva, que a pessoa tenha uma voz que atinja o seu interlocutor de uma forma coerente, claro, e sem esforço, porque muitas vezes as pessoas confundem uma boa voz com uma voz mais forte ou até mesmo tentando alcançar uma intensidade maior, que não é natural, acabam cometendo abusos e mau uso da voz e não atingindo seu objetivo inicial. A gente fala muito no curso também dessa questão de respirar pelo diafragma, que não é fácil, né? Eu fiz, na realidade, 8 anos de fono para conseguir ter a consciência do corpo, né? A gente precisa dessa consciência de respirar mesmo pelo diafragma. E tem uns exercícios também que são necessários para a pessoa treinar antes de qualquer apresentação. E eu queria te perguntar o seguinte, para uma pessoa tem uma palestra planejada, vamos colocar um tempo maior aí, uns 4 meses. Essa pessoa, em 4 meses, ela consegue melhorar a voz com uma técnica, com um acompanhamento personalizado? Com certeza, essa pessoa consegue. Nós temos como princípio a relação corpo-voz como muito importante. Nós precisamos da respiração, quando você fala do diafragma, né? A respiração, ela vem a ser é como se fosse a gasolina do carro, a relação com o corpo e a voz. Então, a respiração é que vai realmente provocar que você tenha a voz. Então, quanto melhor você treinar a sua respiração, melhor será a sua voz. Você necessita ter um tempo de expiração muito grande. Existem vários tipos de respiração, mas a ideal para a voz é a respiração costodiafragmática abdominal. O que é isso? A gente abre mais as costelas e consegue... O diafragma é um músculo que está aqui, paralelo ao chão, separando o tórax do abdômen. Quando ele desce, eu consigo abrir mais os meus pulmões e então eu tenho mais ar para expirar. E nós falamos na expiração. Esse tempo é muito importante para que você possa falar mais frases, mais palavras e até ter uma projeção vocal maior. A gente observa nas pessoas que não têm essa consciência e que falam muito, que aí falta o ar e não consegue terminar a frase, né? Sim. A gente consegue até perceber no dia a dia. Quando a gente tem mais consciência, eu não sou especialista da área, mas fiz fono, então eu percebo nas pessoas que quando aquela pessoa fala muito e não respira pelo diafragma, falta a voz, né? E isso tudo é treinamento, né? Isso tudo é treinamento. A respiração, você tem várias técnicas para melhorar a sua respiração e aumentar o seu tempo expiratório. Além disso, nós temos também a articulação. Quando você articula melhor os sons da fala, você vai também ter uma voz que chega mais facilmente. Então, uma boa respiração, uma boa articulação, você vai atingir melhor o seu ouvinte. Para quem está em casa, que quer falar na televisão, ou até mesmo hoje em dia todo mundo quer falar, né, nas redes sociais, vender um produto, vender às vezes um serviço pelas redes sociais. Essas pessoas que querem melhorar um pouco ali o jeito de falar,
elas, na realidade, devem se preparar no seu dia a dia também. Não é só o treinamento, mas tem aquela questão. Existe aquela lenda de tomar água gelada não é legal para a voz, ou o que essas pessoas podem fazer no dia a dia também para melhorar a voz e conseguir aí, por exemplo, uma pessoa que tem que divulgar todos os dias os trabalhos nas redes sociais? Existem alguns cuidados básicos que nós podemos tomar com a nossa voz. Nós chamamos higiene vocal, tá? Então, hidratação é básico. Beber muita água, como você aí exemplificou. Beber muita água, pelo menos 8 copos de água por dia, tá? Porque cordas vocais, pregas vocais mais hidratadas, elas vão vibrar melhor. Então, a água é fundamental, tá? E alimentação, sim. Nós temos que tomar muito cuidado com a alimentação muito gordurosa. Tem muitas pessoas suscetíveis a terem refluxo, né? Então, os alimentos que levam ao refluxo podem provocar problemas na voz, porque o refluxo ele pode ser laringofaringe, e atinge uma parte, né, das pregas vocais, quando acontece o refluxo. Então, é muito importante uma alimentação equilibrada. E para terminar, aquelas pessoas que têm a voz muito aguda, que, sabe, você até sente, quando você escuta aquela voz, você fala, gente, mas nossa, é irritante. Essa pessoa consegue mudar a voz a longo prazo? Consegue. Para tudo a gente consegue ajustar. Existem ajustes para todos os tipos de voz. Então, tem a muito aguda, aquela fininha, tem a rouca, tem aquela esganiçada que a pessoa fala muito assim. Para tudo isso, a gente pode modificar. É uma questão de treino. E foi bom você falar nisso, porque a comunicação hoje, ela é muito importante em todos os níveis. Sem dúvida. E uma pessoa que se comunica bem, ela sofre menos violência, você sabia? Não. Porque uma pessoa que se comunica mal, ela está mais suscetível a piadas. As pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem uma voz muito fininha, como você citou, uma voz muito aguda, um homem que tem uma voz muito aguda, ele está suscetível até a bullying. Bullying, né? Sim, bullying. Uma pessoa que gagueja, ela pode estar suscetível a bullying. E para tudo tem um ajuste, tanto para você aprimorar, quem já tem uma voz boa, mas gostaria de falar melhor, atingir melhor seu público, como quem apresenta uma patologia vocal. Esse também pode melhorar. Então, procurem, porque realmente vale a pena. Ai, que ótimo. Eu tinha um calo nas cordas vocais logo quando eu comecei na área de reportagem e com exercício consegui curar realmente. Eu usava muito a voz acima do meu tom. Eu percebi que, na verdade, eu não precisava de utilizar. Era por isso que eu tinha esse calo. Então, os cuidados também que a gente tem que ter no dia a dia. E essa questão que você falou sobre a pessoa conseguir ter um espaço maior e tudo é treino, por exemplo, Demóstenes, que foi um dos maiores oradores da Grécia, era gago. E ele fez um treinamento, que naquela época não existia esse tipo de treinamento personalizado. Ele mesmo criou o próprio treinamento, colocava pedrinhas na boca para falar, falava em frente aos rios e depois se tornou um dos maiores oradores da Grécia. A gente tem também o filme do Discurso do Rei, que é muito interessante, que tem uma preparação, né, fundamental. Sim, também. Tudo depende de você ter essa preparação e de enfrentar o desafio. Sem dúvida. Eu acho que aí a gente entra na questão até da neurociência, da relação do cérebro, né? O cérebro é social, o cérebro é formatado para viver socialmente e quando nós queremos mudar um hábito, nós podemos conseguir, tá? Sem dúvida. Basta acreditar. Basta ressignificar esse Ressignificar, exatamente. Muito obrigada, Mabel. Eu acho que foi um prazer. Eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito essas dicas. Quem quer falar em público precisa muito desse acompanhamento e o mais interessante é procurar mesmo, né, uma fono para dar realmente esses exercícios, porque quem não sabe fazer os exercícios e ver no YouTube ou em algum lugar pode até comprometer a voz. Então é muito importante a gente é importante procurar um profissional,
porque nós temos muitos exercícios para várias funções. No entanto, esses exercícios devem ser adequados a cada pessoa. Claro, não é? sem dúvida. Porque se esses exercícios são feitos de forma inadequada, você pode provocar um malefício ao invés de um benefício para a sua voz. Tá certo, obrigada. Bom, você gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigada, até a próxima!